Oi, paz e graça. Dando continuidade sobre Mateus 4, o texto que fala sobre a tentação de Cristo, sobre essa meditação, essa argumentação, esse desenvolvimento de pensamento. No versículo 2, e tendo jejuado, Mateus capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No versículo 2, Jesus, depois do processo dos 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve a dependência da fome. Óbvio, óbvio. Mas a questão em si é que esse é o momento que o adversário se apresenta. Ele não veio a Jesus no momento em que Jesus chegou lá. A gente pode fazer especulações, né? Não tem como você saber. Você pode fazer no máximo especulação, né? Independente de quem é o comentarista. Independente de curso, de estudo, de nível. Aqui vai ser hipótese. Qual é a hipótese aqui? O adversário teve um receio logo que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado por ele. Então o adversário esperou um momento propício. Por isso ele se apresentou no 40º dia, porque logo que Jesus chegou lá, teoricamente Jesus já estava preparado. Então, ao esperar passar esse tempo, ele logicamente estaria debilitado, então seria o melhor momento para atacar. Aí, contudo, vamos fazer, né, uma análise de pensamento. Aqui o adversário vai se apresentar para tentar a Cristo no momento de fragilidade, mas isso não quer dizer que ele só ataca em momento de fragilidade uma pessoa. Ele ataca pessoas também no momento de auge. Aqui no caso de Cristo, ele resolveu atacar no momento de fragilidade, porque se tem uma coisa que o Satanás é sagaz, oportunista, covarde, cruel, traiçoeiro. Então, ele aguardou um momento de extrema fragilidade de Cristo. Mas a gente vê ele atacando pessoas na Bíblia também no auge, né? No momento que a pessoa está no momento bom. Ele derrubou Davi no momento bom. O reino estava estabelecido e quando diante de si todo aquele cenário de tentação, tentação humana, tentação carnal dele, né? Que o diabo incorporou a mulher de Urias para tentar ele. Não é essa a questão. São só alvos visuais. Mas a tentação estava nele. Mas é claro que isso é uma artimanha do adversário. Mas o ataque foi no momento de auge. Mas falando sobre isso, todos nós somos alvos do adversário. Ele quer derrubar a todos nós. Seu grande objeto é a tentação. Foi através da tentação que ele derrubou o ser humano lá no Éden. Eva cedeu à tentação do adversário e transgrediu contra Deus, levando seu marido Adão a transgredir contra Deus, que assim toda a humanidade veio a pecar. A responsabilidade caiu sobre Adão porque ele era o portador da responsabilidade da condução. Ele era o responsável porque a ele foi dirigida essa ordenança de não comer do fruto da árvore. Especificamente, Deus não falou com Eva. Adão que deve ter falado com Eva. Mas por isso que Adão recebeu, no texto, recebe a culpa, porque ele era o portador da informação. Mas todos nós somos alvos, né, de tentação, do adversário tenta tentar. Mas Deus permite cada um de acordo com a condição de cada um. E lembrando de um diálogo que eu tive com os irmãos aqui, certa vez em casa, o presbítero Rafael e o diácono Felipe. E Felipe falou uma coisa interessante, de uma pregação que ele ouviu, um raciocínio muito terrível. Deus não permite todo mundo passar pela mesma coisa. Aí alguém vai indagar, mas... Então vamos lá no raciocínio. Por exemplo, Deus permitiu o diabo chegar na vida de Jó
e destruir todos os bens que ele tinha, destruir e matar todos os filhos que ele tinha e destruir a sua saúde. Deus permitiu. Mas a Bíblia também vai relatar que Jesus, no diálogo com Pedro, Pedro estava se dizendo que não negaria, Pedro se colocando, aí Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai para que não permitisse. Aí qual era a conclusão do raciocínio? Jó estava preparado, Deus tinha plena confiança em Jó, que Jó iria vencer, por isso Deus permitiu. E Jó venceu, realmente. Fez aquilo que Deus disse que faria, que era fiel a ele, independente de circunstância. O mesmo não se daria com Pedro. Não havia a confiança em Pedro. Às vezes muitas pessoas passam grandes lutas e Deus permite grandes provações porque Deus confia nessas pessoas. Tem um texto de suporte. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então aqui, basicamente, o texto é isso. Tudo que vem a nós temos condição de fazer, por mais que a gente se sinta assim incapacitado de vencer a tentação, de vencer a afronta do inimigo, nós temos condição e Deus dá esta condição. Então, o raciocínio dele eu achei interessante, por isso estou colocando aqui dentro desta argumentação. Mas Jesus ali, o adversário, vai tentá-lo num momento de fragilidade dentro da necessidade que ele tem. Ele estava com fome e ele falou, na lógica do raciocínio, ao adversário: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, essa tentação era lógica. E realmente, a gente pode pensar assim: poxa, mas é uma coisa tão simples, né? Que ele falou, Jesus não cairia. O problema é que Jesus estava com fome. Então, ele trabalhou em cima da fome de Jesus. Mas qual era o objetivo da tentação? Era fazer Jesus abusar do poder que tinha. Usar o poder que Deus lhe concedeu como homem de uma forma imprópria. Esse é o grande objetivo. E ele foi tentado assim a agir. E se ele agisse de acordo com a sugestão do adversário, mostraria que ele era passível de ser manipulado pelo adversário. Mas aí Jesus, como não tinha que provar nada para o diabo, Jesus não tinha que provar nada para o diabo, Jesus simplesmente respondeu: nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus deu uma resposta bíblica. Usou o cânon do Antigo Testamento. Esse é um versículo do Antigo Testamento. Então, respondendo à tentação de Satanás. E essa área aqui do poder é uma área muito terrível. É que eu vou parar aqui nessa tentação, porque parece que é uma coisa simples, mas o diabo estava tentando trabalhar em cima do poder de Jesus e manipular o poder de Jesus. E Jesus não se deixou ser manipulado, o poder que ele tinha, porque o alvo do poder de Cristo não era a busca da satisfação própria, mas era a busca da satisfação em fazer a vontade de Deus. Jesus não se encarnou para fazer uma vontade pessoal, mas ele se encarnou para fazer a vontade de Deus, executar o propósito de Deus, pois ele é o Cordeiro que foi morto. Aí vai depender da tradução, antes da fundação do mundo ou desde a fundação do mundo. O fato é que esse projeto da morte de Cristo foi idealizado, planejado na eternidade e executado aqui no nosso tempo perecível, no nosso tempo terreno. Então Jesus veio aqui para fazer não a vontade dele, mas a vontade de Deus. E tão pouco então ele cederia a essa provocação do adversário. Se ele cede à provocação do adversário, ele se mostraria alguém que poderia ser manipulado pelo adversário. Parece que é uma ação simples, mas é uma ação da qual Jesus se mostraria, supondo-se que ele cedesse, inferior ao adversário. Mas
ele se mostrou superior. Tem muitas vezes, e tem uma questão aqui que eu vou fechar, é do legado que Jesus deixou para a igreja. Jesus deu à igreja autoridade para poder ser representante do reino de Deus, com todas as prerrogativas da representação do reino em termos de pregar a palavra, anunciando o reino, ungindo os enfermos para eles serem curados, orando por eles para eles serem curados, ministrando libertação aos oprimidos de possessões demoníacas ou influência demoníaca, porque influência e possessão são coisas diferentes, anunciando, proclamando a libertação do ser humano. Mas a gente deva fazer isso dentro daquilo que é estabelecido pela palavra de Deus e não abusar da autoridade que é concedida ao ser humano. E muitas pessoas abusam dessa autoridade e ao invés de fazer a vontade de Deus, estão fazendo a vontade do adversário. É nesse quesito que a gente tem que vigiar nessa tentação. Não é simplesmente transformar a pedra no pão, mas é obedecer à voz do adversário que dita as regras. Jesus não escutou as regras ditadas pelo adversário, a sugestão feita pelo adversário. Então ele ignorou e resistiu usando a santa palavra. E é o que nós devemos fazer. E muitas pessoas cedem, usam o poder que lhes é concedido para benefício próprio. E inclusive usa até a Bíblia para poder justificar ações próprias para usurparem do reino de Deus, para usurparem da fé de pessoas ignorantes, para tirar proveito dessas pessoas, usando o nome de Deus, ouvindo assim a sugestão do adversário. A gente tem que vigiar nisso, porque a vontade de Deus não é que exploremos a fé alheia, mas que venhamos ensinar-lhes a verdade para que eles possam crescer de forma varonil, agradável e perfeita ao Senhor, para chegar à estatura espiritual agradável, para essa pessoa se relacionar bem com Deus, livre das mitologias, livre das crendices populares, ser uma pessoa realmente liberta de religiões e não como a gente vê nos dias atuais. Ou, no caso, desde o tempo de Jesus se viu isso, no tempo dos apóstolos se viu isso, pessoas querendo usar o poder que receberam, a autoridade que receberam para manipular as pessoas, para tirar proveito das pessoas e não fazer aquilo pela qual eles foram vocacionados para fazer, que é fazer a vontade de Deus. Jesus não cedeu. Então que não venhamos ceder às tentações para tirarmos proveito das pessoas, para usar o poder de Deus de forma indevida. Essa é a grande lição dessa primeira tentação. Essa é a primeira tentação. Ainda haverá duas tentações pela frente. E a gente tem que fazer uma análise. Será que eu estou cedendo a essa tentação? Eu estou usando o poder de Deus para a glória de Deus ou para a minha glória pessoal? Eu estou usando a oportunidade de Deus para poder fazer o nome do Senhor ser glorificado ou apenas para eu ser ovacionado? Minhas razões são prioridade do reino ou minhas prioridades pessoais? Então, de que forma eu estou conduzindo essa missão que eu recebi? Porque a tentação, assim como esteve diante de Cristo, ela está diante de nós. E compete a nós resistirmos, por mais que ela seja linda, tentadora, que ninguém vai perceber, mas o Senhor está de olho, sondando mentes e corações. Que não venhamos ceder, para não perdermos algo tão gracioso que o Senhor nos confiou. Deus abençoe. Mas, por frente, a gente continua essa meditação. Ainda faltam duas tentações.